Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo Andrade, sou vistoriador veicular e car hunter e o comparativo de veículos que eu vou fazer hoje são com os hatches básicos 2020. Lembrando aí que eu mantive um valor por volta de 50 mil reais, então alguns modelos como o Ford Ka, por exemplo, eu não peguei o modelo mais básico, porque senão ele iria perder em todos os itens de todos os comparativos. E quais os carros eu escolhi para esse comparativo? São o Onix modelo novo 1.0, o HB20 Vision 1.0, o Polo 1.0, o Argo também 1.0, o Etios X 1.3, o Sandero Zen 1.0 12 válvulas e o Ford Ka SE Plus 1.0. Lembrando que eu também dividi em 7 tópicos, que são custos, esportividade, segurança, conforto e comodidade, conectividade, pós-vendas e opiniões na internet, sejam em sites ou fóruns especializados ou com pessoas que têm ou tiveram contatos com os veículos. Mas antes disso, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificação para que você sempre esteja recebendo o aviso dos novos vídeos e para quando for adquirir um veículo você tenha o máximo de informações possíveis para tomar a melhor decisão. Então eu também gostaria de agradecer aos comentários do outro vídeo que eu postei aqui. Lembrando que eu não consigo colocar todos os veículos no comparativo, pois a opção é muito grande. E também, outra dica, assista o vídeo todo, pois o que são aí por volta de 15 minutos para uma pessoa que está pensando em investir 50 mil reais na aquisição de um novo veículo, garantindo assim que você não corra risco de comprar um veículo que não atenda às suas necessidades e expectativas. Então vamos lá, nesse próximo comparativo. Tópico custos. O preço. O mais barato é o Onix, R$ 48.490, e o mais caro é o Polo, R$ 53.590. Seguro. Simulando para um homem de 25 anos casado, o menor preço é o Onix, R$ 1.455, e o mais caro é o Polo, R$ 1.608. Manutenção até 50 mil quilômetros. O mais barato é o HB20, R$ 2.307, seguido de perto pelo Onix, que é R$ 2.376. E o pior, de longe, mas de muito longe, é o Ford Ka, R$ 3.635. IPVA, o mais barato é o Onix, R$ 1.940, e o mais caro é o Polo, R$ 2.144. Garantia de fábrica, o melhor é o HB20, com 5 anos de garantia, e os demais, 3 anos de garantia. Consumo de combustível, o melhor, ou seja, o mais econômico, é o Argo, que é abastecido a gasolina, ele faz 14,2 km dentro da cidade e 15,1 km na rodovia. Já abastecido a álcool, ele faz 9,9 km na cidade e 10,7 km na rodovia. Já o que consome mais, ou seja, o pior, é o Etios, que é abastecido a gasolina, ele faz 12,6 km na cidade e 14,2 km na rodovia. Já abastecido a álcool, ele faz 8,6 km na cidade e 9,8 km na rodovia. Pneu. Tanto o Argo quanto o Etios empatam como melhores, pois utilizam um pneu de menor dimensão, 175/65, aro 14. Já o Ford Ka utiliza o pneu com maior dimensão, ou seja, o mais caro, que é 195/55, aro 15. Finalizamos assim o primeiro tópico, custos, e o com menor custo, ou seja, o melhor foi o Onix, e o com o maior custo, ou seja, o pior foi o Polo. Segundo tópico, esportividade, velocidade máxima. Os melhores, ou seja, que tem uma velocidade final maior, são Etios e Polo, com 170 km por hora, e o pior é o HB20, com 161 km por hora. Aceleração de 0 a 100 km por hora. O mais rápido, ou seja, que gasta o menor tempo para chegar a 100 km por hora, é o Etios, com 11,8 segundos. Já o mais lento é o Ford Ka, com 14,8 segundos. Lembrando que o Etios é a motorização 1.3. Potência. O melhor é o Etios, com 88 cavalos abastecido com gasolina e 98 cavalos abastecido com álcool. Lembrando que é a motorização 1.3. E o pior é o Argo, com 72 cavalos abastecido a gasolina e 77 cavalos abastecido a álcool. Torque, ou seja, o veículo que tem a melhor arrancada. E o melhor é o Etios, com 12,5 de torque
abastecido a gasolina e 13,1 de torque abastecido a álcool. Já o pior é o HB20, com 9,4 de torque abastecido a gasolina e 10,2 de torque abastecido a álcool. Motorização. Exceto o Etios, por ser 1.3, que ainda conta com 4 cilindros, os demais veículos todos têm sua motorização apenas 3 cilindros, e todos esses motores com tecnologias mais novas, mais recentes. Finalizamos assim o segundo tópico, esportividade, e o campeão foi o Etios, devido à sua motorização 1.3, pois ele não tem motorização 1.0 e todos os demais são motorização 1.0. E o que se comportou pior foi o HB20. Terceiro tópico, conforto e comodidade. Espaço interno. Com maior espaço interno é o Onix, com 2.600 mm de entre-eixos e 1.730 mm de largura, seguido muito de perto pelo Sandero e pelo Polo. E o com menor espaço interno, o mais apertadinho, é o Etios, com 2.460 mm de entre-eixos e 1.695 mm de largura. Porta-malas. O com maior capacidade é do Sandero, 320 litros, e com menor capacidade é do Ford Ka, 257 litros. Posição para dirigir. Os melhores são Ford Ka, Sandero e Etios, pois tem ajuste de altura tanto no volante quanto no banco do motorista. Já o pior é o Onix, pois não tem nenhum tipo de ajuste. Qualidade do interior. Como são versões básicas, as montadoras utilizam bastante a questão do plástico, que é muito criticada atualmente, seja nos painéis ou também nos forros das portas. Os estofados são simples, porém de boa qualidade. Vale aí uma ressalva, tanto para a HB20 quanto para o novo Onix, que os encaixes dos painéis vieram mais ajustados, ou seja, estão com um visual mais bonito. Sensores de estacionamento. Apenas Sandero e Ford Ka têm traseiro, os demais não têm. Câmbio. Todos têm câmbio manual, porém com vantagem para Onix e Etios, os quais têm 6 marchas. Com isso, a caixa de câmbio tem mais engrenagens, propiciando uma melhor dirigibilidade, mais confortável, pois a quantidade de trancos ao trocar as marchas diminui drasticamente, além de aumentar a vida útil do motor e também contribuir para a redução do consumo de combustível. E o pior câmbio no momento é o do Argo, por ter um curso muito longo. Ar-condicionado e direção assistida. Direção assistida pode ser direção elétrica, conforme o HB20S, ou direção eletrohidráulica, conforme Sandero. Todos têm. Ajuste elétrico dos vidros. Os piores são Argo e Sandero, pois tem apenas o ajuste elétrico dos vidros dianteiros, os demais têm o ajuste dos dianteiros e dos traseiros. Ajuste dos retrovisores externos. HB20S, Ford Ka e Etios têm o ajuste elétrico, os demais apenas manual. Finalizamos assim o tópico conforto e comodidade. E o vencedor ficou entre Onix, Etios e Ford Ka, mas considerando tanto as vezes em que foram os melhores ou os piores, o Ford Ka se destacou, então ele é o vencedor. E o pior, no geral, foi o Fiat Argo. Quarto tópico, segurança. Teste Latin NCAP, ou seja, é teste de colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira. Os melhores avaliados são Polo e Onix, com 5 estrelas, tanto para o teste de adultos quanto para o teste infantil, e o pior avaliado, de longe, é o Sandero, com 1 estrela para o teste de adulto e 3 estrelas para o teste infantil. Freios. Todos têm freio a disco na dianteira, seja disco sólido ou disco ventilado, e freio a tambor na traseira. Airbags. O melhor disparado é o Onix, que tem 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Porém, Ford Ka, HB20S, Argo e Etios têm apenas 2 airbags, os frontais. Controle de estabilidade e tração, ou seja, garante muito mais aderência para você, seja em retas ou em curvas. Onix, Polo e Etios têm, os demais não tem nada. Alarme. O melhor é o Polo, que tem tanto o perimétrico, que identifica a abertura indevida das portas, quanto o volumétrico, que identifica qualquer movimento dentro do veículo. E os piores são Onix, Ford Ka e Etios, que não tem nenhum alarme. Assistente de partida em rampa, ou seja, te auxilia para que o carro não volte no momento que você pare numa subida. Onix, Polo e Etios tem, os demais não tem.
Finalizamos assim o tópico segurança. E a disputa pelo melhor ficou entre Onix e Polo. Porém, como o Onix não tem nenhum alarme, o campeão foi o Polo. E o pior foi o Ford Ka. Quinto tópico, conectividade. Central multimídia. Apenas Ford Ka e Sandero possuem, e ainda com espelhamento da tela do celular. Entradas USB, rádio e Bluetooth. Os piores são o Argo e o Etios, que não tem nada disso, já os demais têm tudo. Porém, com uma menção para o Onix, que tem entradas USB dianteira e traseira. Volante multifuncional, ou seja, para que você possa atender o telefone ou ajustar o som do automóvel sem tirar a mão do volante. Polo, Argo e Etios não tem, os demais têm. Finalizamos assim o tópico conectividade e tivemos 2 empates. Como melhores foram Sandero e Ford Ka, e como piores Argo e Etios. Sexto tópico, pós-vendas. O melhor avaliado é o Etios, normal, padrão Toyota, e o pior avaliado é o Argo, Fiat. Sétimo tópico, opiniões da internet, sejam em fóruns ou sites especializados, ou em fóruns com pessoas que têm ou já tiveram contatos com os veículos. E o vencedor é o Polo. Porém, HB20 e Onix são muito bem falados em sites especializados, e lembrando que o HB20 começou a ser vendido esse mês e o Onix só será vendido a partir do mês que vem. E o pior avaliado é o Ford Ka. Chegamos ao ranking final, após 7 tópicos e 32 itens avaliados, considerando todas as vezes que o carro ou veículo foi avaliado como melhor ou pior. Em primeiro lugar, o Onix, com 13 avaliações como melhor e 6 como pior. Em segundo lugar, o Etios. Em terceiro lugar, o Polo. Em quarto lugar, o HB20. Em quinto lugar, o Ford Ka. Em sexto lugar, o Sandero. E em sétimo lugar, o Argo. Então, e você aí? Fala pra mim, em qual veículo você investiria o seu dinheiro agora, após esses 7 tópicos e 32 itens avaliados? Qual veículo se adequa melhor à sua expectativa e necessidade? Eu investiria o meu dinheiro no Onix, principalmente devido ao quesito segurança, pois 6 airbags com certeza faz muita diferença. E deixa aí nos comentários quais os outros modelos de veículo você gostaria de ver aqui nos comparativos. Então, aquele abraço e até o próximo episódio.